E aí galera, tudo bem com vocês? Esse vídeo tenta entender um pouco mais as razões pelo qual o Cruzeiro vive um momento tão ruim na temporada, sem vencer há 4 jogos, né? Nesse período foi um empate contra o Fluminense pela Copa do Brasil e 3 derrotas, uma contra o Emelec pela Libertadores, contra o Internacional no Brasileiro e o vexame do último sábado contra o próprio Fluminense, que perdemos por 4-1 pelo Campeonato Nacional. Desde o início eu já vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre esse tema aí. Desde que o Mano Menezes assumiu o comando do Cruzeiro, né, lá na primeira passagem em 2015, a pior sequência, o pior jejum de vitórias que ele viveu à frente do clube foram 5 jogos sem vitória no ano de 2017. No entanto, quando isso aconteceu, a gente teve 4 empates e uma derrota no período, o que dá um aproveitamento melhor que o atual. Ficar 4 jogos sem vencer já aconteceu em outras 5 oportunidades, além dessa, né, que tivemos aí 5 jogos sem vencer com o Mano Menezes. Daí surgem especulações de todos os tipos, né? De que os jogadores estariam fazendo um boicote ao treinador, de que tem aí salário atrasado há alguns meses, preparação física ruim e tudo mais. O Thiago Neves, que é apontado como um dos jogadores aí que seria pivô, né, de um certo motim contra o técnico, justamente por ter perdido aquele status de titular que teve em outro momento, falou sobre isso em suas redes sociais, negou que esteja com qualquer grupo rachado, negou que exista qualquer panelinha para derrubar o treinador. Convenhamos que é óbvio que mesmo que se tiver alguma panela para derrubar o treinador, mesmo se ele estiver liderando alguma coisa, ele não ia falar sobre isso publicamente, né? Ele não seria imbecil a esse ponto. Mas a grande verdade sobre o Thiago Neves em si é que o Thiago Neves está falando demais e jogando de menos, né? Vocês conseguem lembrar qual foi a última grande atuação do Thiago Neves pelo Cruzeiro? Talvez tenha sido a final da Copa do Brasil, o primeiro jogo, né? Que a gente venceu por 1-0, que o Thiago marcou o gol da vitória. Ali ele não teve uma atuação brilhante, mas ele marcou o gol da vitória e jogou bem naquela ocasião. Pensa você aí no seu ramo de atividade, não sei com que cada um trabalha, mas pensa você ficar 6 meses sem fazer nada de bom. 6 meses sem produzir bem para sua empresa, seja lá qual for o seu ramo, seja um trabalho diário ou um trabalho eventual, 6 meses sem fazer nada de bom no seu serviço. Você acha que você ainda teria emprego? Eu tenho certeza que não. O Mano Menezes foi questionado, né, após a partida sobre alguns fatores e perguntaram sobre questão de salário atrasado, perguntaram também sobre questão de preparação física. O Mano Menezes negou que tenha salário atrasado, falou que a diretoria do Cruzeiro está sendo correta com os profissionais do clube, que quem não está sendo correto ou quem não está conseguindo fazer a sua parte são os profissionais do clube que não estão rendendo o esperado. E aí ele falou tanto de comissão técnica quanto de jogadores. O treinador também falou que entende que nessa hora ele tem que chamar a responsabilidade, que quando as coisas não estão funcionando, a culpa é do técnico e externamente é esse o discurso que ele tem que vender mesmo. Ele tem que assumir a bronca na imprensa, com a torcida e tudo mais. Parte do maravilhoso salário que ele ganha é justamente por ser um cara que vai centralizar essas críticas. Agora, internamente, o discurso dele certamente não vai ser o mesmo e os jogadores têm que ser muito cobrados pelo que não estão jogando ultimamente. O técnico também refutou que seja um problema aí na preparação física, falou que não tem nada disso e vale ressaltar que os profissionais da preparação física, né, principalmente o Dudu, é o mesmo que era o nosso preparador físico nos últimos anos, em que o time do Cruzeiro viveu bons momentos, ganhou títulos importantes. Então eu também não acho que seja justo reduzir o problema do time a simplesmente essa situação, por mais que entendo que faça sentido essa crítica a partir do momento que a gente perdeu esses jogos sempre no final das partidas ou principalmente no segundo tempo. Voltando um pouquinho, o 3-1 para o Flamengo, primeiro tempo equilibrado, jogo empate, segundo tempo péssimo do Cruzeiro, a gente perde. Contra o Inter a mesma coisa, primeiro tempo 1-1, volta para o segundo, 2 gols idiotas e os caras ganharam. E contra o Fluminense a mesma coisa, né? Por mais que a gente já tenha virado para o intervalo perdendo, o desastre mesmo aconteceu no segundo tempo, especialmente nos minutos finais. Se os profissionais do clube estão falando isso, Thiago Neves principalmente, que é um dos líderes do grupo, por mais que eu questione muito essa liderança dele, e o Mano Menezes, que é o técnico, se eles estão falando que não tem salário atrasado, não tem boicote, não tem problema na preparação física, eu não vou ficar alimentando teorias da conspiração sobre isso. Eu acho mais inteligente a gente olhar para o campo e tentar entender dentro de campo o que aconteceu para que a gente esteja jogando tão mal e rendendo tão pouco no momento decisivo. É até estranho falar isso, mas acho que nessa sequência recente, o único jogo que o Cruzeiro realmente esteve muito mal foi no empate, né? No dia que a gente não perdeu. 1-1 pela Copa do Brasil, a gente tinha a vitória até a última bola com 1-0,
tomamos um gol numa bola parada, ficou 1-1 no fim das contas. Nas 3 derrotas, eu enxergo que o Cruzeiro teve pontos positivos no jogo, especialmente na questão de criar as oportunidades, mas aí teve um grande ponto negativo, que foi a conclusão dessas oportunidades. E defensivamente, a única partida que a gente foi melhorzinho foi esse empate contra o Fluminense. As outras 3 partidas de derrota foi um desastre. Vamos jogo a jogo. Contra o Emelec, partida pela Libertadores, a gente já estava classificado, jogava simplesmente para pegar o primeiro lugar do grupo. Mano mudou algumas peças, né? Era um time de certa forma alternativo. Ainda assim, Cruzeiro no primeiro tempo muito abaixo, o Emelec acha um gol num chute de longe, a bola bate no Fábio, enfim. Lance infeliz, Fábio também não estava bem posicionado, gol dos caras. Volta para o segundo tempo, o Cruzeiro cria, pressiona, empata com o gol do Sassá. No primeiro tempo teve um pênalti não marcado em cima do próprio Sassá e no segundo tempo o David marca um gol legal que seria o 2-1. A arbitragem invalida o gol erroneamente. Finalzinho do jogo, uma cagada do Edilson, comete um pênalti infantil, os caras fazem o gol e a gente perdeu. Contra o Inter a gente começou bem o jogo, o Thiago Neves perdeu algumas boas chances de gol, uma delas claríssima, praticamente sem goleiro, chutou para fora. Jadson também teve chance clara, chutou para fora. O Inter abre o placar numa cobrança de falta que desvia na barreira, bate na trave e volta. 3 jogadores do Inter sozinhos na bola para pegar o rebote, nenhum do Cruzeiro. A gente empata logo em sequência com o gol do Dedé de bola parada. Segundo tempo, o Cruzeiro cai muito de rendimento, o Inter volta à frente num lance que o Edilson erra o passe. O Inter dá uma escapada rápida, enfiada de bola, o Fábio poderia ter pegado, deu rebote. Os caras chutaram de novo, Dedé deu rebote. Chutaram de novo, Dodô deu rebote. Aí na 4ª finalização, o Guerreiro marca o gol. Ou seja, uma falha defensiva absurda, porque nós tivemos 3 oportunidades de afastar a bola ou acabar com a jogada de ataque do Inter e não conseguimos. E o terceiro gol do Inter, chute de falta de longe do Rafael Sobis, bola no travessão, no rebote, mais uma vez, só jogadores do Inter vão na bola. Tomamos 3 gols bobos, gols que poderiam ter sido evitados simplesmente com os jogadores de defesa concentrados, coisa que a gente não viu aquele dia. E no segundo tempo a gente ainda teve chance de gol. Teve uma com o Rodriguinho, teve aqui o Fred chuta o chão e teve com o Sassá, um lance que ele chuta, a bola o goleiro defende, o próprio Sassá pega o rebote e perde mais uma vez. Contra o Fluminense que a gente empatou, só defendemos o jogo todo, foi uma atuação muito fraca do Cruzeiro aquele dia e, ironicamente, na defesa a gente esteve bem postado porque o Fluminense praticamente não teve chance clara de gol, né? Eles finalizavam muitas vezes, foram 20 finalizações. A maioria dessas finalizações para longe e de longe. Achamos um gol, né? Uma bola enfiada do Robinho, boa escapada do Pedro Rocha que bateu e marcou o nosso gol. E na etapa complementar a gente toma um gol no último lance do jogo, bola parada, Matheus Ferraz ganha no alto e o menino completa para as redes. A gente esteve muito perto da vitória, mas essa para mim foi a pior exibição da sequência. E no último sábado fomos jogar contra o Fluminense no Rio, tivemos boas chances de gol, criação de jogada pelos 2 lados. O Pedro Rocha teve 3 chances claras para marcar o gol, ou pelo menos dar um gol para o Fred em uma delas, né? Que ele tocaria, o Fred finalizaria sem goleiro, acho que ele não ia errar. Mas além dessas 3 do Pedro Rocha, teve aquela finalização do Rodriguinho, um chute forte que passou perto. Finalzinho do primeiro tempo, o Fluminense consegue chegar numa bola parada, cruzamento, Nino ganha de cabeça, mete lá no canto. Na volta do intervalo a gente concede um gol que o próprio Mano Menezes classificou como ridículo, né, na entrevista. Chutão pra frente, a defesa bate cabeça, no fim das espirradas ali cai Dedé com o Danielzinho, a bola sobra pro Luciano que toca, faz 2-0. O Cruzeiro reage relativamente rápido na jogada, Pedro Rocha cruza, o Fred divide com o goleiro, no rebote o Robinho enche o pé e faz o 2-1. Nós não conseguimos pressionar o Fluminense, inclusive o Fluminense que tinha mais chances no contra-ataque do que o Cruzeiro na tentativa de empatar o jogo, mas a gente, apesar de tudo, ainda teve uma boa chance. Foi aquela enfiada que o Fred dribla o goleiro, sofre o pênalti, o Pedro Rocha completa para as redes na sequência, mas já havia sido marcado o impedimento na origem do lance. E o Fluminense vai lá no finalzinho e marca 2 gols em lance que a nossa defesa toda ficou parada olhando o ataque do Fluminense jogar. Os 2 gols, Léo e Dedé ficam absolutamente parados assistindo o menino invadir com a bola, andando, não foi nem correndo, e finalizar para fazer o gol, e ali o Rafael não tinha o que fazer. No futebol não existe se, mas é óbvio que em todos esses jogos recentes, tirando o empate, nós tivemos possibilidades muito reais de ganhar a partida. Nossa produção foi suficiente para vencer a partida e a gente não venceu por incompetência em 2 setores-chave. A conclusão das oportunidades
e a concentração na defesa. Não é nem que o Cruzeiro esteja mal postado defensivamente, é que os caras simplesmente não acompanhavam os jogadores, não iam na bola, e isso é inexplicável. Agora o Cruzeiro tem essa semana livre para treinamentos até pegar a Chapecoense no próximo domingo, jogo que vai ser no Independência. Depois a gente tem mais uma semana inteira livre de treinamentos até pegar o São Paulo lá em São Paulo. Ou seja, é tempo mais do que o suficiente para que o time corrija as falhas, para que o Mano Menezes identifique e faça as mudanças necessárias para o time voltar a vencer e voltar a ser competitivo. Se ele não conseguir fazer isso, se o time não voltar a jogar bem, se o time não voltar a ser seguro defensivamente e a fazer o raio dos gols lá na frente, aí eu concordo que pode ser hora sim de uma mudança de comando. Valendo ressaltar que todas as vezes que o Cruzeiro troca de comando no meio do ano, sempre dá merda. A gente sempre briga contra o rebaixamento, até por isso eu acho que é melhor a gente manter esse trabalho atual, porque eu acredito que com o Mano Menezes e com esse elenco, a gente vai dar a volta por cima. Nós temos qualidade suficiente para isso e eu não acho que o trabalho do Mano Menezes seja terra arrasada, não consigo identificar ele como o grande responsável pelo mau momento do time. Eu acho que passa mais pelos atletas do que pelo treinador, mas é óbvio que o Mano como comandante também tem sua parcela. Já enfrentamos fases difíceis com o Mano no comando e a gente sempre conseguiu dar a volta por cima, e eu realmente não consigo identificar por que seria diferente agora. Só fazer um parêntese sobre o Fred, que eu tenho visto muitos comentários aí classificando ele como um dos grandes responsáveis pelo mau momento do time, falando que o Fred é um cone, que ele tá velho, que não dá mais pra contar com ele. Eu também me incomodo pra caramba com essas declaraçõezinhas mela cueca dele toda hora falando de Fluminense, sendo que ele deveria focar um pouco mais no trabalho dele atual e em quem paga as contas dele, que é o Cruzeiro. Porque o Fluminense mandou ele embora justamente porque o Fluminense não aguentava pagar o salário dele. Mas querer individualizar a culpa pelo mau momento nele, um cara que justamente foi o principal jogador do Cruzeiro na conquista do Campeonato Mineiro, tem 16 gols no ano, eu acho que certamente vai ser um erro. Nessa sequência de 4 derrotas, contra o Emelec ele não jogou, né? Ele foi poupado, a gente jogou com o Sassá. Então não dá pra culpar ele pela derrota contra o Emelec. Contra o Internacional ele tem uma chance de gol que desperdiça, aquela que ele chuta o chão, de fato tem culpa. O reserva dele, Sassá, entrou, também teve uma chance de gol. Fez o gol? Não fez também. Perdeu, ainda perdeu 2 vezes na mesma jogada. Nos 2 jogos contra o Fluminense, ele não recebeu sequer uma bola em condição de finalizar. Vocês pararam pra pensar isso? Que o Fred não finalizou em 2 jogos seguidos? Nesse jogo contra o Fluminense, a bola que ele recebe, ele estava impedido, ele dribla o goleiro e sofre pênalti. Aí aquele negócio, né? Ele ia bater o pênalti, ia chutar pra fora de propósito. Vai saber. Eu acho que não, mas eu não duvido de mais nada no futebol. Será que o problema é justamente esse jogador? Quando a gente atuou com o Raniel ou com o Sassá, o desempenho do ataque foi melhor? Não foi, tá? E eu vi até gente falando de Barcos. O Barcos, o jogador que perdia gols sem goleiro ano passado. Tem gente com saudade. O Barcos nos ajudou pra caramba. Um cara ali muito profissional, muito bom de grupo, mas dentro de campo, o Barcos, eu acho que ele ia demorar uns 3 anos para fazer os 16 gols que o Fred fez nesse. E vale ressaltar também que o Fred é o maior artilheiro, né, do Campeonato Brasileiro aí nessa modalidade de pontos corridos. E tem gente dizendo que o Fred não serve para jogar justamente esse campeonato, onde ele é o maior artilheiro. Ah, mas ele só fez gol no Campeonato Mineiro e na Libertadores contra Tupi, Emelec não, né? Huracan, Caldense, América. Bom, o Cruzeiro jogou contra Tupi, contra Caldense, contra Huracan, contra América. Vocês queriam que o Fred fizesse gol em quem? No Real Madrid, no Liverpool? Muita gente comentou aí sobre a ausência, né, da diretoria após a partida, ninguém falou nada, nem o presidente, nem o Itair e tudo mais. E aí a gente tem que esclarecer que o Itair Machado está suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, então de qualquer forma ele não poderia estar na delegação, seja para falar bem ou seja para falar mal. Ele não poderia estar junto aos jogadores, inclusive é por isso que ele estava suspenso. Ele tinha uma punição menor, descumpriu e por isso a punição foi aumentada. O elenco do Cruzeiro vai se reapresentar nessa terça-feira e está previsto que haja aí uma reunião, né, de diretoria com o elenco, o treinador e tudo mais. E está previsto também que haja uma entrevista coletiva, provavelmente vai ser o Itair que deve falar alguma coisa em nome da diretoria do Cruzeiro, mas aí a gente deve aguardar. Não acredito que haja nenhuma mudança no comando técnico, até porque se fosse para mudar o Mano, já tinham tirado ele. E só dando uma cornetada mesmo, eu achei uma falta de sensibilidade dar 2 dias de folga pro elenco, né, porque a gente jogou no sábado, domingo e segunda de folga, e eles só se reapresentam para treinar
nessa terça-feira à tarde. Eu achei errado, cara. Vai me desculpar, eu sei que isso aí estava previsto, é importante para a recuperação dos jogadores depois de uma sequência muito grande, mas eu acho que 2 dias de folga soa como uma espécie de bonificação, como um prêmio, e é tudo que os jogadores do Cruzeiro não merecem nesse momento. Eles merecem inclusive a cobrança e trabalho. Mas vamos torcer para que dê tudo certo. E só esclarecendo que eu falei de passagem aí que o jogo de domingo de Cruzeiro e Chapecoense vai ser no Independência e não no Mineirão, é porque tá rolando uma troca do gramado lá do Mineirão, que eles falam que tem que botar um gramado de inverno, né, que é mais resistente para essa época do ano, por isso precisa ter uns dias aí sem atividades no gramado, então Cruzeiro e Chapecoense não vai poder ser no Mineirão, vai ter que ser lá no Horto. Eu acho ruim, porque esse era um momento que a torcida precisava dar uma abraçada no time e tentar ajudar mesmo, mas pode ser bom, porque é aquele negócio, né? 20 mil pessoas no Mineirão é um estádio vazio, 20 mil pessoas no Independência é um estádio lotado, a pressão é diferente e esse aspecto ruim pode se virar aí a nosso favor se a torcida comprar a ideia e se o time também mostrar dentro de campo que merece o apoio da torcida. Aí, meu amigo, o Cruzeiro tem que mostrar força no domingo e ganhar da Chapecoense, tá? De preferência jogando bem, mas a vitória é imprescindível, seja no Mineirão, no Independência, em Chapecó, na Lua, não importa onde seja. O Cruzeiro não pode nem sonhar em perder mais pontos nesse campeonato. E é aquele negócio, né? Hoje a gente tá com 6 pontos, 7 pontos atrás do líder. Ganhou 2 ou 3 jogos, a gente volta a estar lá em cima na briga pela ponta da tabela, né? Vaga de Libertadores, título e tudo mais. Tá muito no início do campeonato, depende do nosso time, dos nossos jogadores, do nosso comando. É isso aí, estamos vivos na competição, não há motivo para desespero, mas é óbvio que a hora é de trabalho, é de seriedade e é de conversar menos fiado, sabe? Falar menos, trabalhar mais, porque esses caras estão devendo demais, eles ganham muito bem pro tanto que eles não estão jogando. Esse vídeo fica por aqui, amanhã a gente deve ter um vídeo aí mais de notícia e dependendo do andamento das coisas, daqui uns dias eu faço um vídeo falando aí de possíveis treinadores que poderiam comandar o Cruzeiro ou que pelo menos eu gostaria de ver trabalhando no Cruzeiro, beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para deixar a sua opinião sobre esse assunto tão importante desse momento, nessa situação complicada que o nosso clube vive. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!